Graça e paz, amados irmãos. É um prazer estar com os irmãos reunidos após um dia de oração em que nós sabemos que muitos tiveram experiências com o Senhor, né? A intimidade com o Senhor. Esse Senhor que habita nos altos céus é o mesmo que diz que também habita com um humilde e contrito de espírito. Esse é o nosso Deus, e eu quero falar nesta manhã sobre o Deus incomparável. Talvez, olhando para as circunstâncias que estão à nossa volta, para o mundo, inclusive para o que acontece em nosso país, muitos de nós se sintam desalentados, cansados, até perdidos. E, por que não dizer, muitas vezes, frustrados diante de tanta maldade, tanta injustiça, tantas questões que ocorrem, para as quais nós não temos efetivamente, humanamente falando, poder de alterar. O mundo também está convulsionado. Espiritualmente também somos acossados, fustigados por aquele que é o inimigo das nossas almas e que usa de todas as artimanhas e instrumentos que tem à mão. Mas há um Deus que está sobre tudo isto. E eu quero falar sobre este Deus incomparável. Quando nós olhamos para o texto e os versículos que precedem aqueles que foram lidos, diz assim: quem, falando evidentemente do Senhor, quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terra parte de um éfa o pó da terra e pesou os montes em uma romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo, ele ensinou sabedoria, ele mostrou o caminho de entendimento? Então vem aí o verso 15 que foi lido no texto, o primeiro deles: eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde, e como um grão de pó na balança, as ilhas como pó fino que se levanta. O nosso Deus é grandioso, é soberano, é sábio, é incomensurável, não tem medida. E nós somos o povo escolhido do Senhor. Ele domina sobre tudo. Ele tem, como diz o texto na leitura, os reis na sua mão. Tudo isso não é nada. Os juízes da terra não são nada para ele. Mas esse Deus é o mesmo Deus que diz para aquele que está cansado, que está fadigado, mesmo jovens, quantos jovens fatigados, esse Deus diz assim: olha para cima, olha para o alto, levanta os teus olhos e olha para o alto. E ele então coloca diante do povo, através do profeta Isaías, para que o povo fizesse uma comparação entre Deus e os ídolos. Vivemos num mundo cheio de ídolos, tanto no sentido literal, no sentido de imagens,
de divindades que são carregadas, que são feitas, como no sentido metafórico, pessoas que se tornam ídolos e que são copiadas, que são imitadas, que são seguidas e muitas vezes com muitos e milhões de seguidores. O profeta Isaías, ele profetizou no século VIII a.C., por volta do ano 740 a 701 a.C., foi o período da vida dele. E ele viveu uma época em que o povo de Israel estava tremendamente comprometido com a idolatria. Apesar de todas as coisas boas que Deus já havia feito e toda a experiência pelas quais o povo havia passado, desde ali da chamada de Moisés, quando Moisés levanta o povo para sair do Egito, e passa os 40 anos no deserto do Sinai, entra na terra prometida, quantas e quantas vezes esse povo se desviou de Deus. E agora, na época destes reis, Jotão, Acás, Ezequias, Isaías é chamado por Deus, e o nome dele significa Yahvé é salvação. É uma outra forma de Josué. E ele traz uma mensagem de advertência ao povo, para que o povo deixasse os ídolos, e ao mesmo tempo depois, nesse período, depois que a cidade de Jerusalém é tomada por Nabucodonosor, no ano 583 a.C., ele ainda não alcançara esse período, mas ele já havia profetizado a respeito desse cativeiro, mas ele diz que um remanescente seria salvo. E ele diz para aqueles que permaneciam fiéis a ele, que futuramente viria, 7, 8 séculos depois, aquele que seria o Redentor. Por isso que Isaías é chamado também de profeta messiânico. E todos conhecem o capítulo 53 de Isaías, em que ele descreve o servo sofredor. Todas as nações, verso 17, são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo, um vazio. Onde está o império do Egito? Onde está o império assírio de Assurbanipal e Senaqueribe? Onde está hoje o império babilônico de Nabucodonosor? Depois o império medo-persa com Dario e Ciro. Depois o império greco-macedônio com Alexandre Magno. Depois o império romano com Calígula, Nero, Júlio César, Trajano, Diocleciano, Domiciano, que era aquele o imperador que perseguiu os cristãos na Ásia Menor, principalmente, na época do Novo Testamento, na época do Apocalipse. Todos eles passaram. São como o pó miúdo na balança. A quem Deus pode ser comparado? E por que o povo ainda ia e corria atrás dos ídolos? E aqui veja como ele descreve a confecção dos ídolos. Verso 19. O artífice funde a imagem, e o ourives a cobre de ouro, e cadeias de prata forja para elas. Essas cadeias eram para segurar a imagem, para que ela não caísse. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe, e busca um artífice perito para sentar a imagem esculpida que não oscile, porque ela pode oscilar e cair e quebrar-se. Verso 21, acaso não sabeis?
Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio? Ou não atentastes para os fundamentos da terra? Ele é o que está sentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Todos os reinos deste mundo passarão, e os ídolos também passarão. Mas a palavra de Deus subsiste eternamente. E esse Deus, assim como Ele estendeu os céus, um dia esses céus serão enrolados, serão abertos, e o Filho de Deus descerá. E onde estarão as nações? Onde estarão os ímpios? Os reis da terra? Os grandes dominadores deste mundo? Verso 23, é ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já se secam. Quando um sopro passa por eles, e uma tempestade os leva como palha. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual, diz o Senhor. Tendo um Deus assim, no entanto, o povo, em sua maioria, escolheu os ídolos. Adoravam a Baal, a Sera, escolhiam árvores frondosas para, perante elas, queimar incenso, fazerem cultos e sacrifícios. As nações que o povo havia vencido pelo poder de Deus, cujos deuses haviam demonstrado que não valiam nada, o povo de Israel estava adorando esses deuses, Baal e outros. Como comparar o Deus sublime, alto e majestoso, tão grandioso, tão poderoso, com os ídolos? A idolatria, ela é inerente ao coração humano. Através da confecção de ídolos que podem ser carregados, que não falam, que não ouvem, que não andam, que não falam, que não fazem nada, o homem pode manipular o seu Deus. É isto que o coração carnal quer. Um Deus que seja controlado por ele. Um Deus que faça a sua vontade, satisfaça os seus desejos, que aprove os seus comportamentos. E um Deus que faça as mesmas coisas que os homens fazem. Na mitologia grega, os irmãos que já estudaram um pouco de história, veem que os deuses do Olimpo tinham os mesmos defeitos que os homens: inveja, vingança, ódio, ciúme, paixão, etc. Assim também todos os outros demais deuses que não são deuses. E o coração idólatra, ele se corrompe. A idolatria corrompe o coração humano, porque brutaliza o ser humano, faz com que o homem perca a sensibilidade espiritual e torne o seu espírito materializado. Por isso mesmo que, e com frequência, a idolatria está tão intimamente associada com os desejos carnais, com a ganância, com a busca de riquezas, com a busca do prazer sexual. Porque o coração corrompido, um coração idólatra, é um coração que busca estas coisas. Se nós lermos os primeiros capítulos, 1º e 2º,
de Romanos, nós vamos ver que Paulo descreve a situação de homens que, se corrompendo pela idolatria, também corromperam os seus próprios costumes. O Brasil é um país muito idólatra. A religião dominante é uma religião sincrética, uma religião que, depois de passados os primeiros séculos do cristianismo, assimilou costumes, práticas do paganismo, deu uma cristianizada nisso, para que o povo pudesse se conformar e fosse mais palatável o cristianismo às pessoas, e assim pudesse ser aceito. Aqui no Brasil também as religiões africanas eram proibidas na época do Império, porque a religião oficial era uma só. Eles fizeram imagens dos santos e identificaram cada santo com um tipo de divindade africana. Então, externamente, estavam prestando devoção a um santo católico, mas estavam, na verdade, prestando adoração às entidades pagãs. Isso está muito entrelaçado na cultura brasileira. Não só brasileira, mas da América Latina. E muitas vezes isso até respinga no que está acontecendo hoje no mundo religioso dito evangélico, quando certas práticas vêm sendo introduzidas, práticas supersticiosas e idolátricas. Veja, irmãos, como há uma sutileza nisso tudo. Como o inimigo de nossas almas tem a possibilidade, a capacidade de enganar. E muitos falsos profetas têm surgido, e inclusive no Brasil há vários, até formando religiões e indo para determinados lugares aí no interior da Amazônia, de Goiás, Mato Grosso, trazendo muitas pessoas que vão ali, formando comunidades, com ensinos totalmente alheios e diversos da verdade do Senhor. Muitos estão adorando OVNIs, principados e potestades travestidos de pessoas que seriam entidades alienígenas. O próprio chefe de uma igreja importante está apregoando uma unidade da fé abraâmica através do Crislã, a união entre cristianismo, judaísmo e islamismo, e ainda com uma abertura para todas as religiões, dentro daquela ideia de que todos são filhos de Deus, de que todos somos irmãos, esquecidos da diferença da verdade da palavra de Deus, da especificidade do Evangelho. A idolatria faz mal, é nociva ao ser humano. Há também os ídolos do coração. Pode ser a riqueza, pode ser a sua profissão, pode ser a busca de bens materiais, de posições políticas, de poder. Pessoas que vivem acordadas e dormem sonhando com estas coisas, lutando por elas, alimentando a sua vida em função delas, pensando 24 horas por dia nelas. Elas são ídolos do coração. Mas qual é o fim deles todos? Verso 24: mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já se secam, quando um sopro passa por eles, e uma tempestade os leva como palha. A palha, a pragrana, a moinha, de que fala o Salmo 1.
Assim são os ímpios. Eles podem ter um fulgor de glória temporária, mas isso passa. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o santo. Levantai ao alto os olhos e vede. De toda essa situação, o Senhor nos chama para erguer os nossos olhos e olharmos para o alto. Parece que aqui é um pleonasmo quando fala em levantar os olhos e olhar para o alto, mas não. Você pode levantar os olhos que estão abatidos olhando para o chão e olhar para frente, ou para os lados. Mas o local para onde Deus nos chama para olhar é para o alto, é para os céus. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder. Nenhuma só vem a faltar. Deus conhece todas as suas estrelas. Cientistas dizem que há mais estrelas no universo do que grãos de areia em todas as praias do planeta Terra. E Deus as conhece cada uma e as chama por nome, e nenhuma delas falta. Esse é o nosso Deus. Erguei, levantai os vossos olhos. Deixa os ídolos, deixa as coisas temporais, deixa aquilo que perece, deixa as injustiças e olha para o alto. E aqui Deus faz uma pergunta ao povo, através do profeta Isaías, verso 27. Por que, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? O povo não estava vendo que Deus estivesse fazendo justiça. Muitas vezes nós podemos achar também isso. Podemos achar que Deus não está fazendo justiça conosco, nós não merecemos passar por isso ou por aquilo. Mas não se esqueça, Ele está lá no alto. O tempo dele não é o seu tempo. E Ele age. Age aqui e agora. Age amanhã. E vai agir num futuro bem próximo. Um dia tudo isso vai passar. Céus e terra passarão. Um dia Cristo virá das nuvens. E todas as coisas, como diz o apóstolo Paulo em Romanos, serão restauradas. E até a criação geme, aguardando a sua redenção. Porque a redenção de toda a criação se fará juntamente com a redenção dos filhos de Deus. Quando nós formos ressurretos e glorificados, toda a criação também será restaurada. E haverá novos céus e nova terra. Mas enquanto isso não acontece, não pense que o Senhor saiu por algum tempo, deixou o seu trono e foi fazer alguma coisa. Ele continua reinando. Ele continua sendo rei. Deus é majestade. A ideia de majestade é a ideia de que Ele é ornado de poder glorioso, de um brilho que não se compara a nada. Ele é sábio, Ele é onipresente, onisciente e onipotente, sabe todas as coisas. O Salmo 139 diz assim, que tu me sondas e tu me conheces. E quando eu estava ainda no ventre de minha mãe informe, como um feto, e o feto já é vida, a partir da concepção, tu já me conhecias e conhecias tudo a minha vida. Todos os meus dias já estavam contados.
Deus é soberano, Ele reina sobre as nações, como acabamos de ler. Os ídolos são loucura. Deuteronômio 27, 17 diz assim: maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição, abominação é ao Senhor. Idolatria é tudo aquilo que você coloca diante de Deus. Talvez porque vocês têm ídolos diante de você, ídolos do coração. Você não está vendo a grandeza de Deus e por isso você está fatigado e cansado. 1 Samuel capítulo 15, verso 23, faz uma comparação interessante. Diz assim que a rebeldia é igual ao pecado de feitiçaria. E que a arrogância, ou em outra versão, a obstinação, é igual à idolatria. Muitas vezes a obstinação, como no caso aqui, essas palavras foram dirigidas a Saul, quando ele fez o que ele quis fazer e não o que Deus havia mandado fazer. E Deus, através do profeta Samuel, confronta Saul e diz: tem Deus tanto prazer em sacrifícios e holocaustos do que se lhe obedeça a sua palavra? E aí então fala para ele que ele perderia o reino, o seu domínio, Saul. E aí ele diz que a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, a rebeldia ao Senhor. E que a arrogância, a obstinação é igual à idolatria, é igual o culto dos ídolos do lar, os terafins, aquelas imagens domésticas que alguns cultuavam em suas próprias casas. Hoje nós temos idolatrias modernas, e essas idolatrias são muito sutis e até penetram nos meios religiosos. Hoje em dia há ídolos pop no meio gospel. Em muitos lugares não se fala mais em culto a Deus, mas é em show. Isso é idolatria, quando as coisas do coração humano, o orgulho humano, a vaidade humana, são entronizadas no lugar de Deus. Em Atos 4, 12, o apóstolo Pedro fala que em nenhum outro nome há salvação, senão no nome de Jesus. Quem é Jesus? O Filho de Deus. Só há um Deus no universo, não há vários deuses, só há um Deus, único e verdadeiro Deus. Isso até o diabo sabe, mas ele quer enganar as pessoas ensinando outras coisas. E há um só Salvador, que é Jesus Cristo, que domina sobre tudo. Cristo recebeu de Deus toda a autoridade e por isso mandou a igreja na grande comissão. Todo o poder, toda a autoridade me é dado nos céus e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, batizando-os e ensinando-os a guardar todas as coisas. Por que vocês estão falando que não há justiça, que não há retidão? O próprio povo injusto reclamando que não há justiça da parte de Deus. A criatura, o barro, reclamando da perfeição do oleiro. E aqui Deus aplica a sua palavra. Aqui no verso 27, ele começa a confrontar o povo e menciona que o povo estava dizendo que o meu caminho está encoberto ao Senhor, ou seja, a minha vida está encoberta, Deus não está vendo a minha vida, Deus não está tomando conhecimento de mim, Deus me esqueceu.
e o meu direito passa despercebido diante de Deus. Mas não é assim. O Salmo 103, verso 6 diz assim: Deus realiza atos de justiça e de direito em favor de todos os oprimidos. Muitas vezes nós não compreendemos porque permite que algumas coisas aconteçam, que até nos chocam, mas Deus tem um plano. E como foi mencionado aqui de manhã, muitas vezes o sofrimento é ensinamento, é para aprendermos, é para nos prepararmos, é para sermos mais fortes. Deus também pergunta e Ele mesmo responde mais adiante. Verso 28. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Quem conheceu a mente do Senhor? Pergunta o apóstolo Paulo. Isso também está lá em Jó. Quem é que esteve com o Senhor quando Ele colocava os fundamentos da terra? Quando Ele estabelecia os céus? Quem somos nós para questionarmos os atos de Deus, que é o Criador dos fins da terra, que não se cansa nem se fatiga? E aqui vem então a palavra de Deus para aqueles que nele creem, aqueles que nele esperam. Verso 29. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Há 3 textos na Bíblia, 3 outros textos que falam sobre a águia, e nós podemos entender melhor esse texto que acabamos de ler. Lá em Salmo 103:5 diz que Deus renova a tua mocidade como a águia. A águia, de tempos em tempos, ela troca todas as suas penas. Os estudiosos dizem que ela começa a se bicar e vai arrancando todas as suas penas. E depois novas penas nascem. Então aquelas penas velhas, aquilo que era velho, aquela roupagem velha é descartada. E uma nova roupagem surge. E Deus diz assim, que Ele renova a nossa mocidade como a águia. Aos cansados e fatigados, inclusive jovens, Deus diz: eu lhe dou renovação. Eu lhe dou saúde. Eu lhe dou novidade. Eu renovo as suas forças. Que bênção, irmãos. Também uma outra passagem em Jó 39, 27 e 28 diz que a águia faz no alto o seu ninho. Quando Deus nos compara como águias, Ele nos coloca em lugar alto. Por que as águias formam seus ninhos no alto dos rochedos, nas altas montanhas? Para abrigar os seus filhotes dos predadores. Assim Deus faz conosco. Ele nos coloca em lugares altos, onde o mal não nos atinge, ou fica mais difícil de nos atingir. Deus nos protege, como uma águia protege os seus filhotes. Ele nos coloca num lugar alto, proteção. Em Deuteronômio 32:11 diz assim, que como a águia desperta a sua ninhada e voeja por sobre o ninho, e estende as suas asas, e leva os seus filhotes nas asas, Deus faz conosco.
que a águia faz isso? Porque os seus filhotes, quando eles estão um pouco mais grandinhos, eles estão acomodados. E os estudiosos que conhecem os costumes das aves, e especialmente da águia, os estudiosos sobre isso, relatam que a águia, com o seu bico, ela retira toda a palha, todo o capim que está no ninho e deixa que os filhotes, já grandinhos, fiquem sobre os gravetos, os galhos, que são muitas vezes pontiagudos, para que eles voem. Mas se eles não voam, ela fica rodeando em volta, mostrando, olha como eu faço. E voem também. Ensinando pelo exemplo, né? Foi o que nós vimos hoje de manhã. Ela estava voando, voejando em cima do ninho, para que aqueles filhotes que já podem voar, mas que estão acomodados, também voem, façam como ela, a mãe águia. Mas se eles ainda não fazem, ela estende as suas asas e coloca os seus filhotes sobre as asas e voa, e daí solta no espaço. E o comportamento das águias, ou da águia, nos ensina muito sobre como Deus trata os seus filhos. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Aqui tem 3 verbos interessantes: andar, correr e voar. O que é mais difícil? Voar é mais difícil do que correr. Correr é um pouco mais difícil do que andar. Mas aqui está na ordem inversa. Na oratória, geralmente se deixa o melhor para o final, né? Andar, correr e voar. Mas aqui Deus fala ao contrário. Sobem com asas como águias, voar. Correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Porque voar, podemos voar algumas vezes, poucas vezes. Correr mais vezes, mas andar sempre estamos andando. Ou seja, Deus está sempre conosco, nos protegendo, nos guiando, nos renovando, nos ajudando a crescer pelo exemplo, mostrando como Ele faz, como a águia faz, com seus filhotes, para que nós façamos e sigamos o seu exemplo, as suas pegadas. Assim também nós devemos, como diz lá em Provérbios 22:6, fazer com os nossos filhos. Se queremos ensinar os nossos filhos, devemos ensinar principalmente com o exemplo, e não apenas falar. Temos que falar também, mas temos que ser o exemplo para que eles vejam a coerência em nós. Muitos dizem que o exemplo fala mais do que 1000 palavras, e que o exemplo ensina. Mas houve um missionário, que era médico, que foi na África, ele largou tudo que tinha e foi para a África, no meio, curar os nativos e pregar-lhes o Evangelho, e que ele dizia que, na verdade, o exemplo é a única forma de ensinar. Jesus deu o exemplo para nós, de confiança no Pai, de entrega de toda a sua vida ao Pai. Ele se entregou totalmente ao Pai, ele se anulou em sua vontade humana, até mesmo nos estertores, até mesmo quando antecipava no Getsemane o seu sofrimento e morte na cruz. Mas ele se submeteu a Deus, não seja como eu quero, mas como tu queres. Ele é o nosso exemplo. Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Salvador. Deixemos os ídolos do nosso coração. Talvez você que é jovem goste de várias coisas.
Não coloque isso acima de Jesus. Você que está na idade madura de conquistas, já se formou, já está trabalhando, já quem sabe até tem um sucesso profissional, saiba que nada disso deve ser um ídolo na sua vida. Deus deve ser o primeiro. Ele é aquele que deve ter a prioridade. Confia em Deus. Confia a tua alma em Deus. Ele pode te salvar e fazer viver em paz e segurança. Erga os olhos para o alto. Levanta, ó alma, os olhos e vê. Quando Deus fez a promessa a Abraão, Deus entrou até a tenda dele, ali na forma de um anjo do Senhor, e anunciou que ele teria um filho. Abraão, com mais de 100 anos de idade, Sara riu-se até, e Deus falou para ele, vem até aqui fora. Saíram da tenda. A Bíblia diz que Deus, está lá em Êxodo, Deus levou levou Abraão para fora, Gênesis, aliás. Levou Abraão para fora e falou, levanta os olhos e conta, e olha para os céus e conta as estrelas, se você as pode contar. Assim será a tua geração. Deus, ele faz promessas, e as suas promessas se realizam. Por mais difíceis, por mais impossíveis que possam nos parecer. Que Deus nos abençoe.